Há momentos ou todos os dias em que você acorda antes do sol nascer. Pega o ônibus lotado, metrô, vai a pé, de bicicleta, moto, carro, de carona para o trabalho. Trabalha 8, 10, às vezes 12 horas para prosperar outras pessoas. A maioria das pessoas saem de um emprego e vai trabalhar em outro. Chega em casa exaustos, mal vê os filhos, a família. O dinheiro desaparece antes de acabar o mês. Aluguel, parcela da casa, parcela do carro, parcela de empréstimos, mercado, contas, remédios, cartão estourado. Juros que crescem enquanto você dorme. E aí vem a pergunta: o que eu fiz para sofrer tanto na vida? Por que eu ralo tanto e não consigo prosperar? Fique comigo até o final. As palavras de cada ensinamento de hoje vão ser a virada que você precisa para mudar de vida e prosperar. Essa dor não é nova. Há mais de 3.000 anos, um jovem chamado José foi jogado no fundo de um poço pelos próprios irmãos. Ele caiu no buraco da rejeição, da humilhação, do abandono. Parecia o fim, mas era só o começo. José passou de escravo a prisioneiro, de condenado a governador, do poço ao palácio, e nessa caminhada brutal ele deixou 12 ensinamentos que podem mudar sua relação com dinheiro, com trabalho, com família e com Deus. Neste vídeo, você vai descobrir como sair do ciclo de apenas sobreviver, como transformar rotina pesada em preparo espiritual, como enxergar que o poço financeiro não define quem você é, mas revela quem Deus quer que você se torne. José te ensina a prosperar na crise, não com promessas vazias, mas com princípios que funcionam quando o salário não cobre o mês, quando a ansiedade aperta, quando a família está à beira do colapso. Se você sente que trabalha demais e ganha pouco, sobrevive com depressão, angústia, ansiedade e não vive a vida que realmente gostaria, esse vídeo é para você. Fique até o final, porque o último ensinamento vai ser a chave que você esperava há anos. Bem-vindo ao canal Evangelho Não é Religião. Aqui, o Evangelho liberta, religião aprisiona. Este não é mais um vídeo sobre finanças, este é um vídeo sobre transformação. Porque José do Egito não ensina você apenas a ganhar dinheiro. Ele te ensina a prosperar por dentro antes de prosperar por fora. Você que acorda cedo, enfrenta 2 empregos, vive cansado, endividado, ansioso, com a sensação de que a vida se resume a pagar boletos. Essa mensagem é para você. José saiu do fundo do poço, passou pela casa de Potifar, foi jogado na prisão e chegou ao governo do Egito. Cada fase dessa jornada carrega um ensinamento poderoso que conecta dor, fé, caráter, planejamento e cura emocional. São 12 ensinamentos, 12 chaves, 12 portas que Deus quer abrir na sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos começar. Ensinamento 1. Quando o poço não define seu valor. Seu valor não depende do lugar onde te colocam. Quando José foi lançado no fundo do poço por seus próprios irmãos, o texto hebraico usa a expressão wayashliku, que significa lançar com força, como quem descarta algo sem valor. A cena mostra um jovem que não apenas caiu em um buraco físico, mas em uma ferida emocional profunda, rejeição, abandono e humilhação. E é exatamente aqui que a história de José toca a realidade de milhões de pessoas hoje. Porque há quem se sinta assim todas as manhãs, quando acorda para trabalhar em 2 empregos, com o corpo cansado, a mente pesada e a certeza de que, apesar de tanto esforço, o dinheiro mal cobre as compras do mês, as contas da casa e as dívidas que só aumentam. Muita gente vive nesse poço emocional há anos, estressada, ansiosa, endividada, sem tempo, sem descanso, sem alegria, sem futuro. A ferida do trabalhador brasileiro é a mesma ferida do poço. Ninguém vê meu valor.
Quando você olha o contra-cheque e percebe que o salário não dá nem para comprar roupas novas para os filhos, reformar a casa ou sair do aluguel, você começa a acreditar que vale pouco. E quando a mente aceita essa mentira, o coração afunda junto. Você trabalha, rala, se esgota, faz hora extra, pega o transporte lotado, chega em casa destruído. E mesmo assim, parece que nada muda. As contas continuam chegando, os juros crescendo, o dinheiro evaporando, e você se sente descartável. Mas o ensinamento de José é claro. O poço não define quem você é. Ele apenas revela quem Deus vai te tornar. José foi lançado para baixo, mas Deus já o via no palácio. Da mesma forma, você pode estar hoje no buraco financeiro, emocional e familiar. Mas isso não é o seu destino. Seu valor não depende do salário atual. Não depende da crise. Não depende da opinião dos outros. Não depende do quanto você tem na conta bancária. Seu valor vem de Deus. E quando você entende isso, algo muda por dentro. Você não aceita mais permanecer onde te colocaram. Não porque vai brigar com a vida, mas porque vai começar a enxergar com outros olhos. O poço de José durou dias, mas o poço emocional de quem vive sem dinheiro pode durar anos. E o peso disso machuca. Machuca o casamento, machuca os filhos, machuca a fé, machuca a saúde. Tem gente que adoece porque não consegue comprar remédio. Tem gente que briga com o cônjuge porque o dinheiro acabou no meio do mês. Tem gente que olha para os filhos e sente vergonha por não poder dar o básico. Esse é o poço real. E José conhece bem essa dor. Mas escute o que ele está te dizendo hoje. Você não foi feito para viver assim para sempre. O poço é passagem, não morada. A crise é treinamento, não sentença. José saiu do poço e você também vai sair. Mas isso começa quando você para de acreditar que sua identidade é o buraco onde te jogaram. Você não é a dívida, você não é o salário curto, você não é o emprego que não te valoriza, você não é o aluguel atrasado, você não é o cartão estourado, você é alguém que Deus está preparando para uma virada que ainda não consegue enxergar. E o primeiro passo para prosperar é restaurar o valor que a crise tentou roubar de você. Porque quando você sabe quem é, você começa a tomar decisões diferentes. Você para de aceitar qualquer coisa. Você começa a planejar, a resistir, a acreditar. José passou anos no poço emocional da escravidão, da prisão, da injustiça, mas nunca deixou o poço definir sua alma. E você? Você vai deixar a falta de dinheiro ditar quem você é? Ou vai começar a construir a partir de hoje uma identidade que não depende de boleto? Esse é o primeiro ensinamento. E ele é o alicerce de tudo que vem pela frente. Porque se você não restaura o valor que a crise roubou, nenhum dos próximos ensinamentos vai funcionar. Mas se você entende que o poço não te define, tudo muda. Agora vem a pergunta que José faz para você hoje. O que você vai fazer com a dor de estar no fundo? Vai aceitar que esse é o seu lugar? Ou vai começar a subir? Ensinamento 2. Fidelidade no pior momento preserva portas invisíveis. Ser fiel no pior momento preserva portas que você ainda não vê. Quando José foi levado como escravo para a casa de Potifar, ele não tinha salário, direitos, descanso ou reconhecimento. Era o cenário perfeito para se revoltar, desistir, perder o foco e entrar em colapso emocional. Mas o texto original diz que Potifar viu continuamente que Deus era com José. A ideia hebraica transmite a percepção constante de que José permanecia íntegro, disciplinado e fiel, mesmo quando a vida era profundamente injusta. Ele servia bem, mesmo ganhando nada. Ele organizava tudo, mesmo recebendo pouco. Ele mantinha caráter, mesmo tendo motivos para se entregar ao desânimo. Essa fidelidade silenciosa é exatamente o que falta a muita gente hoje. Não por falta de vontade, mas por desgaste.
Você trabalha em 2 empregos, acorda antes do sol, chega tarde em casa, toma banho rápido, dorme pouco, quase não vê os filhos. E ainda assim, o dinheiro desaparece no mercado, nas contas, nos juros, nos boletos atrasados, nos cartões estourados. Isso destrói a força emocional, gera ansiedade, estresse, crises no casamento, brigas, frieza, sensação de derrota. Quem vive assim sente que a vida não recompensa seu esforço, e é aí que a tentação aparece: fazer corpo mole no trabalho, reclamar de tudo, entregar o mínimo, justificar a mediocridade com a injustiça do salário. Afinal, se ninguém te valoriza, por que você deveria dar o melhor? Mas José mostra que fidelidade nos piores momentos não é sobre ser perfeito. É sobre não deixar a dor corromper seu interior. Quando você continua fazendo o seu melhor, continua sendo honesto, continua lutando mesmo cansado, continua administrando o pouco com sabedoria, você preserva portas que ainda não pode ver. Foi essa fidelidade que manteve José no caminho do palácio, mesmo quando ele não tinha ideia de que Deus estava escrevendo algo maior. E aqui está o segredo espiritual que a maioria ignora. Deus não promove quem reclama. Ele promove quem permanece. Tem gente que perde oportunidades porque desiste no último dia de teste, porque relaxa quando acha que ninguém está vendo, porque entrega qualquer coisa quando sente que não está sendo reconhecido. Mas José fez o oposto. Ele tratou a casa de Potifar como se fosse dele. Não porque era, mas porque a fidelidade dele não dependia de aplausos. E isso é poderoso, porque quando Potifar percebeu que tudo prosperava nas mãos de José, ele entregou a ele o comando de tudo. José conquistou confiança sem pedir, conquistou autoridade sem manipular, conquistou promoção sem bajular, tudo porque ele foi fiel no pior momento. Agora pense na sua vida, no seu trabalho cansativo, no seu chefe injusto, no seu salário que não honra o esforço, nas suas noites mal dormidas porque a conta não fecha. Você pode estar sendo testado neste exato momento. E o teste não é sobre quanto você aguenta. O teste é sobre quem você continua sendo quando ninguém valoriza. A sua fidelidade no pouco, no salário curto, no trabalho injusto, nas madrugadas cansadas, é o que mantém aberta a próxima porta. Deus usa esse período para te preparar, te fortalecer, te alinhar. A crise não cancela o futuro, ela lapida você para recebê-lo. José não sabia que a fidelidade na casa de Potifar o estava preparando para administrar o Egito inteiro. Ele só sabia que precisava honrar a Deus com o que tinha nas mãos. E você? Você está honrando a Deus com o emprego que tem hoje ou está desperdiçando essa fase reclamando, adiando, fazendo o mínimo? Porque se Deus abrir uma porta maior amanhã, você vai estar pronto? Ou vai carregar os mesmos vícios, a mesma preguiça, a mesma falta de compromisso? Fidelidade no pouco é treinamento para o muito, e Deus não coloca no muito quem não honra o pouco. José serviu bem na escravidão, por isso Deus confiou a ele um império. Você está servindo bem no lugar onde Deus te colocou agora? Mesmo que seja injusto, mesmo que ninguém veja, mesmo que o salário não pague o esforço. Porque quando você é fiel, você não está trabalhando para o patrão, você está trabalhando para Deus. E Deus vê, Deus anota, Deus recompensa. A próxima porta que vai se abrir na sua vida depende da fidelidade que você demonstra hoje. E aqui vem a pergunta que José deixa no ar. O que você está construindo no silêncio? Porque é no silêncio que as maiores promoções são forjadas. Ensinamento. 3. Prosperar trabalhando para outros antes de administrar o próprio destino. Prosperar trabalhando para outros antes de prosperar gerenciando seu próprio destino. Antes de José governar o Egito, ele administrou a casa de Potifar e depois administrou a prisão.
Cada fase parecia um retrocesso, mas na verdade era treinamento. O texto bíblico mostra que José organizou, geriu e fez prosperar ambientes que não pertenciam a ele. Ele não tinha salário digno, não tinha estabilidade, não tinha descanso. Ainda assim, a gestão dele fazia tudo crescer. José estava sendo preparado para governar nações justamente enquanto trabalhava para outros, sem reconhecimento e sem retorno imediato. Hoje, milhões de pessoas vivem exatamente isso. Trabalham em empregos que não amam, recebem salários que não honram seu esforço e servem sistemas que não recompensam. Você acorda cedo, enfrenta transporte lotado, trabalha 8, 10, 12 horas, depois corre para um segundo emprego, chega em casa exausta, mal vê a família e no final do mês o dinheiro evapora. Você sente que trabalha demais para viver de menos. Sente que seu esforço enriquece outros enquanto você permanece preso em dívidas, aluguel e contas atrasadas. Isso gera frustração, angústia, sensação de vida desperdiçada. Tem gente que olha para o patrão e pensa: ele compra carro novo todo ano, enquanto eu mal pago o mercado. Ele viaja com a família, enquanto eu nem consigo sair do aluguel. Ele constrói patrimônio, enquanto eu afundo em juros de cartão. E a revolta vem, a amargura cresce, o coração endurece. Mas é aqui que José revela um segredo espiritual e estratégico. A fase em que você trabalha para outros pode ser a fase em que Deus está construindo em você as habilidades que vão sustentar sua própria prosperidade no futuro. José aprendeu liderança, organização, administração, disciplina e visão justamente quando ninguém valorizava. Ele aprendeu a prosperar em ambientes que não eram dele para um dia prosperar em algo que seria completamente seu. A lição é clara. Não desperdice o emprego atual apenas porque ele não é o ideal. Use-o como sala de aula. Aprenda a administrar melhor o pouco. Desenvolva competências. Busque excelência. Isso não é submissão ao sistema, é preparação para sair dele. O que você aprende servindo outros será exatamente o que te capacitará a construir sua própria abundância. José organizou a casa de Potifar. Mais tarde, organizou o Egito inteiro. José geriu a prisão. Mais tarde, geriu a economia de uma nação. José aprendeu a lidar com pessoas difíceis, crises inesperadas, recursos limitados e pressão constante. Tudo isso na casa de outro. Tudo isso no emprego que não era o sonho dele. Mas nada foi perdido. Cada habilidade foi usada. E você? Você está reclamando do emprego ou está aprendendo com ele? Você está resistindo à rotina ou está extraindo sabedoria dela? Porque pode ser que daqui a 5 anos, Deus abra uma porta para você empreender, para você liderar, para você construir algo seu. E nesse dia, você vai usar tudo o que aprendeu, no lugar onde hoje se sente subestimado. José não desperdiçou nenhuma fase. Ele transformou escravidão em treinamento, prisão em escola, injustiça em fortalecimento. E quando a oportunidade chegou, ele estava pronto. Não apenas com fé, mas com competência. Não apenas com vontade, mas com experiência. Deus não promove quem só reclama. Ele promove quem aprende onde está plantado. Então pare de esperar o emprego perfeito para dar o melhor. Dê o melhor agora. Desenvolva a excelência agora. Cresça agora. Porque a próxima porta pode exigir exatamente o que você está desenvolvendo hoje. E quando ela abrir, você não vai tropeçar. Você vai entrar com força. A pergunta é: o que você está construindo enquanto trabalha para outros? Ensinamento. 4. Caráter. O maior capital em tempos de crise. Caráter é o maior capital em tempos de crise. Quando José foi injustamente acusado pela esposa de Potifar, ele perdeu tudo de novo. Posição, confiança, estabilidade, perspectiva. O texto hebraico sugere que ele foi lançado na prisão da mesma forma que fora lançado no poço, como alguém descartável.
como alguém sem valor. Mas mesmo cercado de injustiça, José não negociou seu caráter. Ele não se tornou amargo, vingativo, nem se deixou contaminar pelo ambiente. A integridade dele era seu tesouro invisível. E foi esse tesouro que manteve Deus abrindo caminhos que os olhos humanos não podiam ver. Hoje, milhões de pessoas enfrentam crises parecidas. Não na forma de prisões físicas, mas em prisões emocionais e financeiras. Gente que trabalha duro, faz hora extra, às vezes assume 2 empregos, vive cansada, frustrada, com o salário que mal cobre comida, aluguel, remédio e contas básicas. A cada novo boleto, parece que as paredes se fecham. E nessas horas, a tentação aparece. Atalhos, dívidas rápidas, empréstimos impagáveis, decisões precipitadas, compras por impulso para aliviar a dor, negociações com o próprio caráter para sobreviver ao mês. Tem gente que assina empréstimo de juros absurdos só para fechar o mês. Tem gente que compra no cartão sabendo que não vai conseguir pagar. Tem gente que mente no currículo para conseguir a vaga. Tem gente que esconde dívidas do cônjuge para evitar a briga. E tudo isso nasce do desespero, da pressão, da sensação de que não há saída. Mas José ensina que em tempos de crise, o capital mais valioso não é dinheiro, é caráter. Porque dinheiro pode ir e voltar, mas caráter preserva portas que o desespero destruiria. Foi o caráter de José que o colocou na cadeia. Mas também foi o caráter dele que o manteve sendo promovido dentro da própria prisão. Toda vez que ele era injustiçado, Deus usava a integridade dele como ponte para o próximo nível. Assim também acontece hoje. Nos momentos de aperto, é a integridade que impede você de cair em dívidas maiores, em armadilhas financeiras, em decisões impulsivas que agravam a crise. Caráter traz clareza. Caráter protege seu futuro. Caráter atrai confiança. Caráter gera oportunidades. A prosperidade verdadeira começa quando você decide que sua alma vale mais que qualquer escape rápido. Porque o atalho financeiro pode resolver a semana, mas destrói o ano. Pode aliviar a angústia de hoje, mas multiplica a dor de amanhã. José poderia ter cedido à esposa de Potifar. Poderia ter garantido posição, favores, segurança, mas ele sabia que o preço era alto demais. Ele escolheu a prisão com integridade em vez do palácio com culpa. E Deus honrou essa escolha. Não imediatamente, mas de forma definitiva. Você está sendo testado agora, não apenas pela falta de dinheiro, mas pela forma como você lida com essa falta. Você vai vender sua paz para pagar a conta? Vai mentir para conseguir o empréstimo? Vai esconder a verdade para evitar a conversa difícil em casa? Ou vai enfrentar a crise com a cabeça erguida, sabendo que Deus vê, Deus sabe e Deus recompensa quem guarda o coração? Porque quando você mantém o caráter intacto, você preserva a porta que vai te tirar da crise de verdade. Não com gambiarras, mas com solidez. José saiu da prisão direto para o governo, porque o caráter dele abriu caminho onde a manipulação jamais abriria. E a mesma lógica funciona para você. Mantenha a integridade, mesmo que doa, mesmo que pareça mais lento, mesmo que ninguém veja, porque Deus vê. E quando Ele promove, ninguém derruba. Agora vem a pergunta que José deixa para você. O que você está disposto a vender para sobreviver ao mês? Porque se a resposta for seu caráter, você está vendendo barato demais. Ensinamento 5. A prisão que revela habilidades escondidas. Deus usa ambientes de pressão para desenvolver habilidades que você ainda não percebe. Quando José foi levado para a prisão, ele entrou no ambiente mais opressor da sua jornada. A prisão egípcia, segundo registros antigos, era um local de sofrimento físico, isolamento psicológico e trabalho forçado.
Mas é nesse cenário que o texto bíblico mostra José desenvolvendo uma habilidade que mudaria sua história. Discernir pessoas, interpretar comportamentos, entender sistemas e enxergar além da superfície. Ele não interpretou apenas sonhos. Ele interpretou realidades, e tudo isso nasceu no pior lugar. Da mesma forma, milhares de pessoas hoje vivem em ambientes de pressão extrema. Trabalham para sobreviver, não para viver. Acordam exaustas, enfrentam transporte lotado, encaram metas pesadas. Recebem um salário que mal cobre alimentação, aluguel e contas básicas. A falta de dinheiro cria ansiedade, estresse, desgaste emocional, brigas familiares e sensação de que a vida se resume a pagar boletos. Nesse ambiente de aperto, muitos acreditam que nada de bom pode surgir. Mas José mostra que é justamente nesses espaços que Deus está formando competências invisíveis. A pressão revela talentos escondidos. O trabalho pesado desenvolve resiliência. A rotina exaustiva desperta organização. A necessidade ensina criatividade. Os conflitos mostram maturidade. As limitações treinam inteligência emocional. A falta de dinheiro ensina a administrar melhor. Nada está sendo desperdiçado. Cada habilidade que José desenvolveu na prisão foi usada no palácio. E cada habilidade que você está desenvolvendo na crise será usada na sua virada de vida. Você que trabalha em 2 empregos e precisa equilibrar horários impossíveis, está desenvolvendo gestão de tempo. Você que lida com chefe difícil e clientes complicados, está treinando paciência e inteligência emocional. Você que faz o dinheiro curto render até o final do mês, está aprendendo administração financeira. Tudo isso é treinamento. Tudo isso tem propósito. José passou anos na prisão sem entender por quê. Ele não via sentido, não via futuro, só via injustiça. Mas Deus estava escrevendo uma história maior. Ele estava preparando José para interpretar o sonho do faraó, para administrar a economia de uma nação, para salvar milhões de vidas. E tudo começou no lugar mais doloroso. A lição é clara. O ambiente pode ser opressor, mas o desenvolvimento é real. A prisão treinou José para interpretar o faraó. Seu ambiente de pressão está treinando você para portas maiores. Deus está te equipando em silêncio. Você não vê a mudança hoje, mas ela está acontecendo. A pressão não destrói o propósito. Ela a aperfeiçoa. Quando você sair dessa fase, e vai sair, você não será a mesma pessoa. Você será mais forte, mais sábia, mais preparada. E as habilidades que estão nascendo agora no meio da dor serão exatamente as que vão sustentar sua próxima fase. José não desperdiçou a prisão. Ele a usou. E você? Você está apenas sobrevivendo à rotina pesada ou está extraindo lições dela? Está apenas reclamando da pressão ou está percebendo o que ela está desenvolvendo em você? Porque nada do que você está vivendo é em vão. Cada madrugada cansada, cada conta apertada, cada decisão difícil, cada momento de pressão. Tudo isso está te moldando para algo que ainda não pode ver. A prisão de José durou anos, mas formou o governador. Seu ambiente de pressão pode estar durando demais, mas está formando quem você precisa ser para receber o que Deus já preparou. Não desista agora, não se entregue ao desânimo, não pare de aprender, porque quando a porta abrir, e vai abrir, você vai entrar com força, com habilidades que ninguém pode tirar de você, e tudo que parecia perda vai fazer sentido. A pergunta que José deixa para você é: o que a pressão está revelando em você? Ensinamento 6. Enxergar a verdade sobre o próprio dinheiro. Prosperidade exige interpretar corretamente a realidade atual. Quando José interpretou os sonhos do copeiro, do padeiro e depois do próprio faraó, o texto original enfatiza um verbo essencial, bin, que significa discernir com precisão.
Ou seja, José não apenas via, ele entendia. Ele não apenas escutava, ele interpretava. Ele conseguia enxergar o que estava diante dele com clareza, sem ilusão, sem negação e sem auto-engano. E esse discernimento foi o fundamento da prosperidade futura. Porque não existe transformação sem diagnóstico correto. A maioria das pessoas hoje vive exatamente o oposto. Falta discernimento sobre a própria vida financeira. Não por culpa delas, mas por sobrecarga. São pais e mães que trabalham cedo, chegam tarde, fazem hora extra, assumem 2 empregos e mesmo assim vivem apertados. Gente que não tem tempo nem força mental para organizar contas, entender gastos, analisar onde o dinheiro está vazando. O salário entra e desaparece. E você só percebe que está afundando quando já está cheia de parcelas, dívidas, juros e atraso. Esse ciclo gera estresse, brigas, ansiedade, noites mal dormidas e sensação de fracasso. A vida vira um labirinto sem saída. Tem gente que nem sabe quanto deve, nem lembra quantas parcelas faltam, nem entende como o dinheiro sumiu tão rápido. Só sabe que o mês não fecha, que o aluguel está atrasado, que o cartão estourou de novo, que os juros estão comendo tudo. E nesse caos, a pessoa entra em modo sobrevivência. Tapa buraco aqui, empurra conta ali, faz um empréstimo para pagar outro e afunda cada vez mais. Mas José ensina que prosperidade começa com interpretação correta da realidade. Ele não negou os 7 anos de fome. Ele encarou. Ele não romantizou a crise. Ele organizou. Ele não se iludiu com a fartura momentânea. Ele se preparou. Da mesma forma, você só terá virada de vida quando enxergar com clareza quanto você ganha, quanto gasta, onde exagera, onde perde dinheiro, o que precisa cortar, o que precisa ajustar. A verdade pode doer, mas liberta. Porque enquanto você foge dos números, eles te controlam. Mas quando você encara, você assume o controle. Discernir sua realidade não é admitir derrota, é assumir comando. E assim como José interpretou o Egito, você precisa interpretar sua própria vida para sair do ciclo de apenas sobreviver. Clareza é o primeiro passo para a prosperidade. Sente agora, pega papel e caneta e escreve. Quanto entra? Quanto sai? Para onde vai? Pode ser que você descubra que gasta mais do que imagina em coisas pequenas que somam. Pode ser que perceba que está pagando serviço que nem usa. Pode ser que veja que uma única decisão está sangrando seu orçamento. Mas só vai descobrir se olhar. José interpretou o sonho do faraó e salvou uma nação. Você precisa interpretar sua própria realidade financeira e salvar sua família, porque a crise não vai passar sozinha. O dinheiro não vai sobrar por milagre. A dívida não vai sumir sem ação. Você precisa enxergar a verdade, por mais dura que seja. E quando você enxerga, você começa a tomar decisões diferentes. Você corta o que precisa cortar. Você ajusta o que precisa ajustar. Você prioriza o que precisa priorizar. José interpretou com precisão. E você também pode. Não precisa ser contador. Não precisa ser especialista. Só precisa ser honesto com você mesmo. Quanto entra, quanto sai, o que sobra, o que falta. Essa clareza muda tudo, porque tira você do modo caos e coloca no modo estratégia. E quando você tem estratégia, você tem direção. E quando você tem direção, você tem esperança. José saiu da prisão porque soube interpretar. Você vai sair da crise financeira quando souber interpretar sua própria vida. A pergunta é, você está pronto para encarar a verdade sobre seu dinheiro? Ensinamento 7. Planejamento em vez de improviso diário. Prosperidade nasce do planejamento, não do improviso. Quando José interpreta o sonho do faraó, ele não entrega apenas uma profecia. Ele entrega um plano. O texto diz que ele propôs estratégia, organização, coleta, armazenamento,
distribuição e administração de recursos, tudo com precisão. O Egito só sobreviveu porque José entendeu que prosperidade não é sorte, é gestão. Ele criou categorias, porcentagens, controles e metas. Ele dividiu anos, recursos e responsabilidades. Ele planejou a fartura para sobreviver à fome. Nada em José foi improviso. Hoje, a grande tragédia financeira de milhões de pessoas é viver improvisando. Não porque querem, mas porque não sobra nada. Você acorda cedo, enfrenta trânsito e transporte lotado, trabalha o dia inteiro, assume um segundo emprego, chega em casa destruído e ainda precisa lidar com contas atrasadas, aluguel, cartão estourado, juros acumulando e um salário que evapora em poucos dias. Nesse ambiente de caos, planejar parece impossível. Você vive apagando incêndios, sempre correndo atrás do próximo boleto. Esse ciclo esgota a mente, destrói o emocional, provoca brigas familiares e impede qualquer sensação de futuro. Tem mãe que não sabe se vai ter dinheiro para a alimentação da próxima semana. Tem pai que não consegue dormir pensando na conta de luz atrasada. Tem casal que briga todo mês porque o dinheiro acabou e a culpa voa de um lado para o outro. E nesse desespero, a pessoa vive no modo emergência. Paga o que grita mais alto, empurra o que der, torce para o mês terminar logo. Mas José mostra que prosperidade nasce justamente quando você para de viver no modo emergência e começa a organizar o pouco que tem. Planejar não é ter muito, é saber o que fazer com o que existe. Mesmo com pouco dinheiro, é possível ter categorias básicas: alimentação, moradia, contas fixas, dívidas, reserva mínima. Pequenos cortes, ajustes e prioridades já criam espaço para respirar. E quando você planeja, você tira o controle da vida das mãos do caos e devolve para as suas. O improviso mantém você preso na escassez. O planejamento cria direção. O improviso te cansa. O planejamento te liberta. José salvou uma nação inteira com organização. E essa mesma lógica pode salvar sua casa, suas finanças e sua paz interior. Porque quando você organiza o pouco, Deus multiplica. Mas quando você desperdiça no caos, até o pouco se perde. A Bíblia mostra que José guardou 1/5 da colheita durante os anos de fartura. 20%. Não era tudo, mas era o suficiente para sustentar a nação nos anos de fome. E você? Você está guardando algo? Ou está gastando tudo sem direção? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja simbólico. Separar já muda a mentalidade. Porque planejar não é apenas sobre dinheiro, é sobre mentalidade, é sobre controle, é sobre esperança. Quando você separa, mesmo que seja R$5, você está dizendo: eu não sou refém do caos, eu tenho direção. E Deus honra isso. José organizou o Egito antes da crise chegar. Você precisa organizar sua vida antes que a próxima conta vença. Senta. Pega papel, lista as contas, coloca os valores, vê o que entra e o que sai. Pode doer, pode assustar, mas vai clarear. E quando clareia, você toma decisões melhores, você corta o supérfluo, você prioriza o essencial, você negocia as dívidas, você ajusta o padrão. E aos poucos, o caos vira ordem, a angústia vira controle, o desespero vira estratégia. José planejou com precisão e por isso sobreviveu à pior crise da história. Você pode fazer o mesmo, não precisa ser perfeito, só precisa começar, porque o improviso te mantém no buraco, mas o planejamento te tira dele. A pergunta que José deixa para você é: quanto tempo mais você vai viver no caos antes de criar um plano? Ensinamento 8. Prosperar antes da crise acabar. Prosperidade começa antes da crise acabar. Quando José recebeu autoridade no Egito, a crise ainda não tinha começado. A fome que devastaria nações inteiras estava a anos de distância. Mesmo assim, José não esperou a tempestade para agir. Ele começou a armazenar, organizar, ajustar e preparar
enquanto o cenário ainda parecia favorável. O texto bíblico mostra que José trabalhou durante a fartura com a mesma seriedade com que trabalharia na escassez. Ele não confundiu tempo bom com tempo de descuido. É por isso que, quando a crise chegou, ele não entrou em desespero. Ele já estava pronto. Hoje, milhões de pessoas cometem o erro oposto. Quando sobra um pouco de dinheiro, gastam tudo. Quando o mês fecha, relaxam. Quando recebem uma grana extra, esquecem que a conta vai voltar. Você recebe o 13º e já compromete tudo antes de chegar. Ganha 1 hora extra e gasta no mesmo dia. Tem um mês mais tranquilo e baixa a guarda. E quando a crise volta, e ela sempre volta, você está desprotegido de novo. Porque prosperidade não é sobre aproveitar o momento bom. É sobre usar o momento bom para se preparar para o difícil. José guardou nos anos de fartura para sustentar nos anos de fome. Ele não desperdiçou. Ele administrou. E aqui está o princípio que muda vidas. Prosperidade não espera a crise acabar. Ela começa enquanto a crise ainda está ativa. Você não precisa esperar ganhar mais para organizar melhor. Você organiza melhor agora com o que tem. E isso te prepara para quando vier mais. Você não precisa esperar sair das dívidas para começar a guardar. Você começa a guardar mesmo devendo, porque essa mentalidade é o que vai te tirar das dívidas. A maioria espera o cenário perfeito para agir, mas o cenário perfeito nunca chega. E enquanto espera, a vida passa, as contas crescem, as dívidas aumentam e a oportunidade escapa. José agiu no tempo certo. Não esperou a fome bater na porta. Ele se antecipou. E você? Você está esperando o quê para começar a se organizar? Esperar ganhar mais? Esperar as dívidas sumirem? Esperar um milagre cair do céu? Ou vai começar hoje, com o pouco que tem, a construir uma base que vai sustentar seu futuro? Porque a diferença entre quem prospera e quem afunda não está na quantidade de dinheiro, está na mentalidade. Quem prospera age antes da crise. Quem afunda reage depois que já perdeu tudo. José não esperou a fome para guardar. Ele guardou antes. E por isso salvou milhões. Você não precisa esperar a próxima conta vencer para se planejar. Você planeja agora. E por isso vai salvar sua família. Tem gente que passa a vida inteira esperando o momento certo e morre esperando. Mas José mostra que o momento certo é agora. Enquanto você ainda tem escolha, enquanto você ainda tem fôlego, enquanto você ainda pode decidir. Porque quando a crise bater de verdade, você vai estar pronto ou vai estar perdido. E a diferença será o que você fez hoje. José preparou o Egito. Você precisa preparar sua casa, não com medo, mas com sabedoria, não com desespero, mas com estratégia. Porque prosperidade não é reação, é prevenção. Não é improvisação, é preparação. E quem se prepara antes não entra em pânico depois. José enfrentou 7 anos de fome sem desespero, porque trabalhou 7 anos antes com disciplina. Você pode enfrentar a próxima crise sem desespero, se começar a trabalhar hoje com disciplina. Então para de esperar, para de adiar, para de procrastinar. Começa agora. Organiza agora, ajusta agora, corta agora, planeja agora. Porque a prosperidade que você quer amanhã depende da decisão que você toma hoje. A pergunta que José deixa é: você vai esperar a crise te destruir ou vai se preparar antes dela chegar? Ensinamento 9. Quando a promoção encontra a preparação. Prosperidade acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. Quando o faraó chamou José da prisão, foi um momento de virada radical. Um dia ele estava preso, esquecido, sem futuro visível. No outro, estava diante do homem mais poderoso do mundo. Mas observe algo decisivo. José não foi promovido apenas por causa do milagre.
Ele foi promovido porque estava preparado. A revelação abriu a porta. A competência o colocou no trono. A fidelidade o manteve lá. Esse é o ensinamento que atinge em cheio quem hoje vive à beira do estresse. Trabalhando demais, ganhando de menos, lutando para pagar contas, cuidando de família sem ter tempo para respirar. Porque José mostra que prosperidade não é uma virada instantânea. É um processo construído com escolhas consistentes. José passou 13 anos sendo moldado, 13 anos sendo testado, 13 anos sendo preparado enquanto ninguém aplaudia. E aqui está o ponto espiritual mais negligenciado. Deus te forma em ambientes que parecem te destruir, mas na verdade estão te qualificando. A prisão parecia atraso, mas formou o administrador. O poço parecia abandono, mas abriu o caminho para o Egito. A casa de Potifar parecia injustiça, mas treinou liderança. Você está em um momento assim agora, trabalhando mais do que suporta, ganhando menos do que precisa, carregando responsabilidades maiores do que sua energia. Mas assim como José, você está sendo preparado para algo que hoje não consegue ver. A crise não te define. A rotina pesada não é o fim da sua história. O boleto não determina o seu destino. A prosperidade de José começa antes de ele administrar celeiros. Começa quando ele administra bem a própria fidelidade, a própria integridade, a própria disciplina. É essa preparação silenciosa que muda destinos. Tem gente que reclama: por que Deus não abre logo a porta? Por que eu preciso esperar tanto? Por que minha vida não muda? Mas a verdade é que Deus não abre portas para quem não está pronto para sustentá-las. Se José tivesse ido para o palácio sem passar pelo poço, pela casa de Potifar e pela prisão, ele teria entrado despreparado, teria falhado, teria caído. Mas quando ele finalmente chegou, ele estava pronto, pronto para interpretar, pronto para liderar, pronto para administrar, pronto para resistir à pressão, pronto para tomar decisões difíceis. E aqui está o ensinamento que fecha essa verdade. Prosperidade não chega quando você sente que está pronto. Prosperidade chega quando Deus vê que você está pronto. E Deus vê prontidão em quem trabalha com excelência mesmo cansado, em quem cuida do pouco sem murmurar, em quem permanece fiel quando ninguém olha, em quem transforma dor em sabedoria, em quem transforma crise em estratégia, em quem transforma sofrimento em força. Quando a fome chegou ao Egito, José não entrou em pânico. Ele estava preparado. E quando a oportunidade chegar para você, seja um emprego melhor, um projeto, uma porta inesperada, uma virada financeira, você também estará. Porque prosperidade não é sorte, é preparo, é caráter, é visão, é resistência. É confiar que, enquanto você enfrenta sua rotina pesada, Deus está escrevendo uma história onde você não apenas sobrevive à crise, mas se torna resposta para ela. José esperou 13 anos, mas quando a porta abriu, ele entrou com força e nunca mais voltou para trás. Você pode estar esperando há anos, pode estar cansado de esperar, pode estar perdendo a esperança, mas não desista agora, porque a preparação que você está vivendo hoje é exatamente o que vai sustentar a promoção de amanhã. Deus não está atrasado, Ele está te preparando. E quando Ele abrir a porta, você vai entrar pronto. A pergunta é: você vai continuar reclamando da espera ou vai usar esse tempo para se preparar? Ensinamento 10. Curar o coração para que o dinheiro não destrua a família. José te ensina que prosperidade não é sobre dinheiro, mas sobre legado. Quando José reencontra seus irmãos, ele já poderia ter esmagado todos eles com o poder que tinha. Podia ter se vingado, podia ter usado o cargo para provar algo, mas não fez nada disso. Por quê?
Porque José entendia algo que a maioria das pessoas não entende. Prosperidade real não é o que você junta, é o que você constrói dentro de você. Há pessoas que acordam às 5 da manhã, trabalham em 2 empregos, enfrentam filas, ônibus, cobranças, prazos, dívidas e mesmo assim se sentem fracassadas, porque confundiram prosperidade com alívio financeiro imediato. Mas José mostra que prosperidade é atitude de construção, não de desespero. A verdadeira virada da vida de José não aconteceu no trono, aconteceu no coração. O perdão que ele libera cura a própria alma, evita que ele destrua sua história e abre o caminho para o maior milagre. Ele se torna fonte de vida para quem o feriu. Aqui está o ponto que toca quem vive exausto, ansioso, sobrecarregado por contas e pela rotina que esmaga. Se o coração não for curado, nenhuma promoção do mundo resolve sua vida. Você pode ganhar mais, trocar de emprego, conseguir um negócio, mas se carrega mágoas, raiva, comparação, sentimento de injustiça, nada te satisfaz. José prosperou porque manteve o coração leve num ambiente pesado. E isso é um princípio espiritual poderoso. Deus coloca mais nas mãos de quem não permite que a dor feche seu coração. Hoje, milhares de lares estão destruídos, não apenas por falta de dinheiro, mas por falta de perdão. Marido que culpa a esposa pelos gastos. Esposa que culpa o marido pelo salário baixo. Filhos que crescem ouvindo brigas por causa de boleto. Famílias que se destroem porque a pressão financeira explodiu em mágoa. Tem casal que não se fala mais. Tem pai que carrega rancor do filho. Tem mãe que guarda a amargura da sogra. Tem irmão que não perdoa o irmão. E tudo isso sangra, porque mágoa não resolvida destrói qualquer prosperidade que chegar. José foi traído pelos próprios irmãos. Foi jogado no poço, vendido como escravo, abandonado para morrer. Mas quando os reencontrou, ele escolheu perdoar, não porque eles mereciam, mas porque ele precisava ser livre. Prosperidade começa quando você limpa o que pesa dentro de você. Se o interior floresce, o exterior acompanha. Se o interior adoece, o exterior desmorona. Perdoar não muda o passado, mas desbloqueia o futuro. Perdoar não apaga a dor, mas impede que ela defina quem você será. E o maior legado de José não foi o grão que guardou no Egito. Foi o coração que manteve guardado em Deus. Isso nunca falha. Se você quer prosperar em tempos de crise, proteja seu coração mais do que protege sua conta bancária. A colheita que muda uma vida inteira nasce aí. Porque não adianta ganhar dinheiro se você perde a paz. Não adianta sair das dívidas se você destrói a família. Não adianta conquistar o mundo se você perde a alma. José poderia ter prosperado sozinho, mas ele escolheu prosperar junto com quem o feriu. Ele trouxe os irmãos para o Egito, sustentou a família inteira, restaurou o que estava quebrado. E você? Você está disposto a perdoar quem te machucou? Ou vai carregar essa pedra até a sepultura? Porque enquanto você segura rancor, você segura peso, e peso impede voo. Perdoe o cônjuge que te decepcionou. Perdoe o pai que não proveu. Perdoe a mãe que cobrou demais. Perdoe o irmão que te abandonou. Perdoe o chefe que te humilhou. Não porque eles merecem, mas porque você merece ser livre. José ensina que a prosperidade verdadeira começa quando o coração cura. E quando o coração cura, Deus abre portas que a mágoa trancou. A pergunta é: o que você está segurando que precisa soltar? Ensinamento 11. De escravo, a resposta de Deus em tempos de fome. José te ensina que Deus quer transformar você de alguém que pede socorro em alguém que é a resposta. Quando a fome devastou o mundo antigo, nações inteiras correram para o Egito em busca de alimento. E quem estava lá administrando a solução? José. O mesmo que foi jogado no poço. O mesmo que foi vendido como escravo. O mesmo que foi preso injustamente.
Agora, ele era a resposta de Deus para milhões de pessoas em crise. E aqui está o ensinamento mais poderoso. Deus não te tira do buraco apenas para você sobreviver. Ele te tira para você se tornar resposta para quem ainda está afundando. Hoje, você pode estar vivendo o poço, trabalhando em 2 empregos, lutando para pagar contas, sem saber como vai fechar o mês, sentindo que a vida te esmagou. Mas José mostra que essa não é sua identidade final, é apenas sua fase de preparação, porque Deus está te moldando para algo maior do que você imagina. Ele está te preparando para ser resposta, não apenas para sua própria casa, mas para muitas outras. José não prosperou sozinho. Ele prosperou para salvar. Ele salvou o Egito, salvou nações vizinhas e salvou a própria família que o traiu. Ele se tornou fonte de vida em meio à morte. E essa é a verdadeira prosperidade, quando você para de apenas sobreviver e começa a sustentar. Tem gente que sonha apenas em sair das dívidas, mas Deus quer mais. Ele quer que você saia das dívidas e ensine outros a saírem também. Tem gente que sonha apenas em pagar o aluguel, mas Deus quer que você saia do aluguel e ajude outros a construírem. Tem gente que sonha apenas em ter paz na própria casa, mas Deus quer que você seja instrumento de paz em outras casas também. José não guardou a bênção para si. Ele distribuiu, administrou, multiplicou. E quando você prospera do jeito certo, você não guarda só para você. Você transborda. Porque prosperidade verdadeira não é acumular, é transbordar. A família de José veio buscar alimento. E ele não apenas alimentou, ele restaurou, ele perdoou, ele acolheu, ele sustentou, ele se tornou a ponte entre a crise e a sobrevivência. E Deus quer fazer o mesmo com você. Ele quer que você seja a ponte para o seu filho sair da dívida, para o seu cônjuge encontrar paz, para o seu irmão recuperar a esperança, para o seu vizinho enxergar que existe saída. Você não está passando por tudo isso apenas para você. Você está sendo preparado para carregar outros. José entendeu isso, e por isso ele não desperdiçou a dor. Ele transformou a dor em propósito. Cada humilhação virou lição. Cada injustiça virou sabedoria. Cada lágrima virou combustível para ajudar quem ainda estava chorando. E você vai usar sua dor apenas para reclamar ou vai transformá-la em testemunho que liberta outros? Porque quando Deus te tirar do buraco, e Ele vai tirar, você vai olhar para trás e ver quantos você consegue puxar junto. José puxou a família inteira. 70 pessoas que estavam morrendo de fome foram sustentadas por aquele que foi jogado no poço. Deus faz isso. Ele transforma rejeitados em libertadores, escravos em governadores, prisioneiros em salvadores, e Ele quer fazer isso com você. Então para de pensar pequeno. Para de achar que sua luta é só sua. Para de acreditar que sua vitória vai ser só sua. Deus está escrevendo uma história onde você sai do poço e se torna resposta para quem ainda está nele. José não foi promovido para ostentar, foi promovido para sustentar. E quando você prosperar, será pelo mesmo motivo. Não para gastar tudo em você, mas para ser canal de bênção para muitos. Porque a verdadeira prosperidade não é o que você acumula, é quantas vidas você transforma. A pergunta que José deixa é: quando Deus te promover, quantos você vai levar junto? Ensinamento 12. Viver pronto para o dia em que Deus te chama. José te ensina que prosperidade é viver preparado para o dia em que Deus te chama. Quando José interpreta o sonho de Faraó, ele não apenas entrega uma revelação, ele entrega um plano. Foi isso que o colocou no governo do Egito. Observe algo decisivo. José não foi promovido por causa do milagre, mas por causa da preparação. A revelação abriu a porta. A competência o colocou no trono. A fidelidade o manteve lá.
Esse é o ensinamento que atinge em cheio quem hoje vive à beira do estresse, trabalhando demais, ganhando de menos, lutando para pagar contas, cuidando de família sem ter tempo para respirar. Porque José mostra que prosperidade não é uma virada instantânea. É um processo construído com escolhas consistentes. José passou 13 anos sendo moldado, 13 anos sendo testado, 13 anos sendo preparado enquanto ninguém aplaudia. E aqui está o ponto espiritual mais negligenciado. Deus te forma em ambientes que parecem te destruir, mas na verdade estão te qualificando. A prisão parecia atraso, mas formou o administrador. O poço parecia abandono, mas abriu o caminho para o Egito. A casa de Potifar parecia injustiça, mas treinou liderança. Você está em um momento assim agora, trabalhando mais do que suporta, ganhando menos do que precisa, carregando responsabilidades maiores do que sua energia. Mas assim como José, você está sendo preparado para algo que hoje não consegue ver. A crise não te define. A rotina pesada não é o fim da sua história. O boleto não determina o seu destino. A prosperidade de José começa antes de ele administrar celeiros. Começa quando ele administra bem a própria fidelidade, a própria integridade, a própria disciplina. Essa preparação silenciosa que muda destinos. E aqui está o ensinamento que fecha os 12 capítulos. Prosperidade não chega quando você sente que está pronto. Prosperidade chega quando Deus vê que você está pronto. E Deus vê prontidão em quem trabalha com excelência mesmo cansado, em quem cuida do pouco sem murmurar, em quem permanece fiel quando ninguém olha, em quem transforma dor em sabedoria, em quem transforma crise em estratégia, em quem transforma sofrimento em força. Quando a fome chegou ao Egito, José não entrou em pânico, ele estava preparado. E quando a oportunidade chegar para você, seja um emprego melhor, um projeto, uma porta inesperada, uma virada financeira, você também estará. Porque prosperidade não é sorte, é preparo, é caráter, é visão, é resistência. É confiar que, enquanto você enfrenta sua rotina pesada, Deus está escrevendo uma história onde você não apenas sobrevive à crise, mas se torna resposta para ela. José saiu do poço, passou pela casa de Potifar, sobreviveu à prisão e chegou ao palácio. Cada fase teve propósito, cada dor teve sentido, cada lágrima foi semente, e quando ele finalmente foi chamado, ele estava pronto. Pronto para interpretar, pronto para planejar, pronto para liderar, pronto para sustentar. Você está sendo preparado agora, nesse emprego que te cansa, nessa rotina que te esmaga, nessa conta que não fecha, nessa pressão que te sufoca. Tudo isso está moldando você para o dia em que Deus abrir a porta. E quando Ele abrir, você não vai tropeçar, você vai entrar com força. Primeiro você se torna alguém que Deus pode usar. Depois, Ele coloca você onde ninguém pode te impedir. Quer prosperar? Transforme cada tarefa, pequena ou grande, em uma semente de credibilidade. Quando a oportunidade vier, você não precisará correr atrás dela. Ela virá atrás de você. José não procurou o faraó. O faraó procurou José, porque a preparação dele foi tão sólida que se tornou impossível de ignorar. E o mesmo vai acontecer com você. Deus está te preparando em silêncio, e quando Ele te chamar, você vai estar pronto. A pergunta final que José deixa é: quando Deus te chamar, você vai estar preparado ou vai estar apenas esperando? José saiu do poço. Você também vai sair. Nesses 12 ensinamentos, você viu que prosperidade não é sorte. É preparo, é caráter, é visão, é fidelidade no pouco. É interpretar a realidade com clareza. É planejar em vez de improvisar. É curar o coração antes que o dinheiro destrua a família. José te ensinou que o lugar onde te jogaram não define quem você é, que a pressão revela habilidades escondidas,
que Deus usa ambientes que parecem te destruir para te qualificar, que a crise não cancela o futuro, ela te prepara para ele. Você aprendeu que prosperidade começa antes da crise acabar, que fidelidade silenciosa preserva portas invisíveis, que caráter é o maior capital em tempos de aperto, e que Deus não te tira do buraco apenas para você sobreviver, mas para você se tornar resposta para quem ainda está afundando. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar vivendo no caos, sem direção, esmagado pelas contas e pelas dívidas, ou vai começar hoje a aplicar esses ensinamentos na sua vida? José passou 13 anos sendo preparado, e quando Deus abriu a porta, ele entrou pronto. Você está sendo preparado agora. E quando sua porta abrir, você vai entrar com força. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente aqui embaixo qual ensinamento mais impactou você e compartilhe este vídeo com quem precisa sair do poço financeiro e emocional. Porque o Evangelho liberta, religião aprisiona. E Deus quer te libertar do sistema que te mantém preso. Mas a jornada não termina aqui, porque depois de prosperar, você ainda precisa enfrentar as lutas do dia a dia. E no próximo vídeo que vai aparecer no card agora, você vai aprender como enfrentar as lutas do dia a dia com fé e coragem. Não perca. Que Deus restaure seu valor, cure seu coração e abra portas que ninguém pode fechar. Até o próximo vídeo e que Deus, o Criador, abençoe grandemente você e a sua família.